Olá, estamos mais uma vez aqui na OAB Tatuapé com o apoio da Justech, gravando mais um episódio do Me Aposenta, e hoje o assunto é um assunto bastante polêmico que atinge milhares de pessoas. Hoje nós vamos falar sobre perícia no INSS, como se comportar, como fazer o perito entender a sua realidade, evitar erros na avaliação. E eu trouxe uma convidada muito especial que eu tive a honra de conhecer num curso em que ela ministrava sobre perícias do INSS, e imediatamente eu fiz o convite, ela aceitou. Ela é professora, advogada, é a doutora Rita Azevedo. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer o convite. Foi muito de imediato. Eu fiz o convite, ela, topo! E ela, topa! Eu falei, topa! Eu estava num curso que você estava dando, um curso maravilhoso. Obrigada. Que realmente falava a dor, né, do povo brasileiro, que é perícia médica. Eu acho que isso é um assunto que vai dar pano para manga aqui nesse podcast. E queria muito te agradecer. Se apresente, se mostre, porque as pessoas precisam te ouvir. Obrigada, Bruna, querida. Sim, eu lembro que quando ela me falou, olha, eu queria te fazer um convite. Eu falei, é com você? Ela falou, eu falei, eu topo. Eu nem sabia o que era, mas eu falei para ela, pode me convidar, eu topo. Sim, eu acho que a dor de todo mundo é a dor da perícia médica, né? E é o que a gente se especializa. Então, eu sou advogada, sou professora, sou coordenadora de cursos de direito. Agora estou fazendo mentoria para advogados, mas o objetivo é ensinar. Eu acho que eu tenho essa veia do ensino. Eu gosto de ensinar, de esclarecer, de mostrar o que é possível. Isso é, para mim, o mais importante. Então, eu não podia trazer convidada melhor. Quando eu fiz o projeto, quando saiu essa coisa da minha cabeça, eu nem sabia o que era. Eu queria trazer algo que pudesse levar informação e conteúdo verídico para as pessoas, que pudessem realmente atingir os brasileiros de forma que eles tivessem um conhecimento real, né? Exatamente como é que funciona o INSS, a Previdência Social. E hoje eu falo que é uma bênção, a gente tem muito acesso à informação. Sim. Mas a gente sabe que nem toda a informação ela vai para a mídia de forma verdadeira. Então, a ideia é realmente trazer pessoas que vão vir aqui e vão ter essa veia de gostar de ensinar e de ajudar, né? Porque eu falo que quem atua no direito previdenciário tem que ter por base esse olhar para ajudar as pessoas, o olhar para o outro, é a dor do outro. E muitas vezes a gente vai colocar um prato de comida na mesa de quem precisa. Então, eu estou muito feliz de estar com você aqui nesse podcast. Bruna, para mim, assim, é muito importante, né? A gente ter essa visibilidade, a gente poder falar sobre a perícia, sobre o INSS. Eu advogo já há muitos anos, né? Mas eu estou exclusivamente com o previdenciário há 4 anos praticamente. E a gente, quando você começa a entender o que é o INSS, você começa a entender o quanto as pessoas sofrem por falta de conhecimento. Então, hoje, eu trabalho 90% com benefício assistencial, então eu vou trabalhar com aquela pessoa que ela precisa muito do conhecimento. Hoje, né, a gente estava conversando sobre isso e eu faço mestrado e a minha tese é justamente para falar nesse sentido, né? Então, o meu objetivo é levar conhecimento, porque existe, por menos que a gente não entenda, existe uma exclusão digital. Então, você tem aquela pessoa que ela não tem o conhecimento. Saber mexer no aplicativo não é saber conhecer o seu direito, infelizmente. Exatamente. Bom, e a primeira coisa, e você já falou um ponto muito sensível aqui, que você atua com benefício assistencial. Então, a primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que entender quando elas buscam o INSS para um benefício que exige perícia, é que cada benefício tem um requisito, tem uma exigência própria, e aí o perito vai olhar de uma forma diferente. Por exemplo, a gente tem o que a reforma da Previdência mudou a nomenclatura, mas é o mesmo benefício de muitos e muitos anos, que é o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária. Temos a aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente.
Temos o benefício assistencial, que é para a pessoa deficiente de baixa renda. Nós temos também a aposentadoria do PCD, que é outro critério, é um outro olhar. Temos o auxílio acidente. Então, são diversos benefícios. A primeira coisa que a pessoa, antes de abrir lá o aplicativo do Meu INSS, para fazer um benefício que requer perícia, ela precisa entender isso. E aí, com a sua experiência, qual é o maior conselho que a gente começa dando ali quando a gente tem esses benefícios na mão? Assim, o que você falaria assim? Como que orienta os seus clientes? Eu achei muito bonitinho uma coisa que você falou no curso. Se é a criança, é até a criança que eu vou conversar com ela, entendeu? Da maneira que ela entenda. Então, é sempre assim, da maneira que eu possa entender. Porque tem muitos mitos na internet. Ai, derrubou a caneta no chão, não pega. Não é exatamente isso, né? A gente tem hoje, Bruna, assim, a gente tem uma bênção que é a rede social e a internet e tudo o que a gente pode fazer. Mas tudo aquilo, né? Eu brinco que o veneno é remédio com outra dose. Então, a mesma coisa que você tem de bom, você também tem de ruim, porque é veneno do mesmo jeito. Remédio é veneno, né? Ele só é uma dose menor ministrada para aquilo que você precisa. Mas ele não deixa de ser um veneno. Então, e a rede social é muito isso, né? A gente tem a bênção de você ter muito conhecimento, de quando você vai procurar informação, você poder ter essa informação, ela pode ser, de um lado, muito boa, mas ela pode não te trazer o conhecimento que você precisa. O que eu falo todas as vezes é importante que a primeira coisa que a gente entenda qual é a minha necessidade? Eu preciso de um auxílio, eu preciso de um benefício, eu preciso de uma ajuda. O que eu preciso efetivamente? E a outra coisa que a pessoa precisa entender muito, que é uma diferença muito gritante, né, para todo mundo, o auxílio incapacidade, ele vai exigir que você pague o INSS. Tirar esse véu do INSS de que você vai se aposentar quando você tiver 65 anos. Isso não existe. Isso não existe. Ninguém vai se aposentar por idade porque ele já está velhinho. Isso não acontece. Previdência Social, ela é um seguro, tanto que a gente chama Instituto de Seguridade Social. Então, ele é um seguro, assim como um seguro de carro. Se você paga o seguro do seu carro e você teve um fortuito qualquer, você vai poder ter o direito de receber aquilo que você está pagando para a seguradora. Ah, meu carro deu PT, você vai receber o valor do seu carro. Ah, o meu carro precisa de um reparo. Você vai ter o reparo do seu carro assistido ali. Se você estiver pagando. Eu brinco muitas vezes em aula que eu falo assim, você precisa estar rigorosamente em dia com o carnê da Previdência, como algumas pessoas lá atrás falavam do saudoso Silvio Santos. Ou você está rigorosamente em dia, ou você não tem a possibilidade de receber. E a Previdência Social é isso. Para você ter um benefício previdenciário, você precisa pagar a Previdência primeiro. E aí muitas pessoas chegam quando ela já está com um problema com um diagnóstico médico, seja qual ele for, e ela diz assim, eu quero que o INSS me acolha. Ele está pedindo um auxílio do INSS. E eu tenho vários casos de pessoas que vão sozinha, sem saber o que é, e elas pedem um auxílio incapacidade. E aí ela volta com que informação? Ela não tem qualidade segurado. Ela não estava nem pagando o INSS. O INSS nem sabe que você existe mais. Você pagou por um tempo, parou de pagar, você não tem mais direito. Como no caso que eu estava falando do carro. Então, eu estava pagando o seguro, mas eu parei de pagar o seguro, aconteceu alguma coisa no momento que eu parei de pagar, eu não vou ter direito mais daquele seguro. E isso é muito importante que a pessoa entenda. Então, quando eu vou para o INSS, o que eu estou buscando no INSS? Ah, eu estou buscando um auxílio porque eu estou doente. Ok. Você está doente e você está pagando o INSS, você pode ter direito à incapacidade. O tipo de perícia é 1. Eu estou doente, mas eu não estou pagando o INSS. A gente primeiro precisa analisar se aquilo que você tem é passível de ter auxílio do BPC. Né, que é o benefício de prestação continuada. O benefício de prestação continuada, é bom que a gente fale, né, porque a gente fala aqui para todo o público, né, mas é importante que a gente entenda que é um benefício constitucional.
o governo não está fazendo nenhum favor de te dar o benefício, né? Não é favor. Isso foi colocado lá em 1988, né? Como professora de Direito Constitucional, a gente tem uma veia constitucional, não tem jeito, né? Então, eu falo isso muitas vezes. Só vai acabar o BPC se acabar a Constituição. Não vai tirar de lá. Fiquem tranquilos. Mas é um benefício constitucional, não é um benefício previdenciário. Então, se ele não é um benefício previdenciário, eu só preciso do INSS para fazer a gestão do benefício. Eu costumo dizer que o governo ele foi muito safo, né? Olha, eu tenho um benefício que eu preciso entregar e eu preciso fazer perícia médica. Mas para ter perícia médica, eu já tenho pessoas no INSS que já fazem perícia médica. Então, eu vou aproveitar os peritos que estão lá no INSS e vou colocar ele para fazer outro tipo de perícia médica. Ok. E aí ele inclui a questão social nesse contexto. Mas o mesmo perito médico que faz um benefício assistencial, ele também vai olhar se você sofreu um acidente de moto e precisa de um benefício ortopédico, por exemplo. Se você está com um problema na coluna e precisa de um benefício ortopédico. Se você teve um infarto, um AVC, estava trabalhando e você precisa de um benefício previdenciário. O perito é o mesmo. Ele não é um perito exclusivo para o benefício de prestação continuada, para o BPC-LOAS, como é conhecido, né? Isso é muito importante. Então, a primeira coisa, como você me perguntou, o que é importante entender? É importante entender qual é o meu momento de vida enquanto cliente. Enquanto necessidade do INSS. Se eu estou com o meu cliente, se eu sou advogado e eu estou com um cliente, eu estou orientando alguém, eu preciso saber qual é o momento de vida que ele está. Ele está pagando o INSS. Então, é óbvio que é muito melhor que ele tenha um benefício por incapacidade temporária, né, que a gente chama aí do AIT. Então, se ele está pagando o INSS, ele tem qualidade segurado? Tem. Então, ele vai receber o benefício por incapacidade. Não, ele não está pagando. Por que ele não está pagando? Porque, infelizmente, existe uma mítica que o INSS vai acabar e que as pessoas precisam parar de pagar. A gente teve aí, né, pandemia, uma pejotização, na minha visão, horrenda, e aí ninguém mais paga o INSS. Aí o INSS quebra. Óbvio, tem muito mais pessoas recebendo do que pessoas pagando. Gente, a conta é fácil, né? Se eu gasto mais do que eu ganho, eu vou ter sempre déficit. É o que está acontecendo. Então, eu preciso que as pessoas entendam que o benefício assistencial, ele não é previdenciário. Ele não está tirando dinheiro de nenhum aposentado. Ele não está... O rombo da Previdência não tem nada a ver com o BPC-LOAS. Eu falo todas as vezes isso. Os caixas são diferentes. Um caixa é previdenciário, que entra o recolhimento e sai para quem precisa, e o outro caixa é assistencial, como acontece com o benefício assistencial do Bolsa Família, o Vale Gás, o Luz para Todos e todos os benefícios assistenciais. Eles estão, inclusive, em outro ministério. Eles estão no Ministério de Desenvolvimento Social, eles não estão no Ministério da Previdência Social. Poxa, doutora, mas por que então o INSS se mete em tanta coisa? Lembra que eu falei que o governo foi safo? Ele colocou o perito do INSS que já estava lá e sabia o que era fazer perícia para fazer um benefício assistencial. E aí a gente precisa entender que o perito que está lá, ele muitas vezes não sabe a diferença de uma coisa e da outra. Então, quem é que tem que levar essa informação? Nós, advogados, que conhecemos a lei e precisamos orientar o advogado. O advogado, o cliente, todo mundo. Eu falo isso todas as vezes. BPC não é para amador. E BPC não é para todo mundo. Então, não, eu vou falar lá com... Minha vizinha disse que conseguiu, a amiga conseguiu. Deus abençoe. Que bom que ela conseguiu. Parabéns. É 1 em 1 milhão. É o grãozinho de arroz no meio da macarronada. Não vai rolar. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas, e essa é a minha função, e é isso que eu gosto de ensinar. Às vezes eu fico brava, né? Os meus alunos falam assim, professora, mas você grita, você fala alto, porque eu quero que a pessoa entenda qual é. E eu falo isso até com o meu cliente. Eu falo para ele, presta atenção no que eu tô falando. Você não vai fazer isso. Você tá entendendo que não é para fazer isso? E põe o dedo em riste.
Por quê? Porque eu quero que minimamente ele vá para uma perícia sabendo o que vai acontecer com ele, sabendo que tipo de briga que ele está entrando. Não é uma briga de cachorro pequenininho, não. É uma briga de cachorro grande. E aí tem uma leoa aqui que vai defender aquele cliente como se fosse a vida dele. Eu falo isso para eles, olha, conte comigo, eu estou de mão dada com você, mas você tem que fazer aquilo que eu estou te orientando. Não vai querer ir lá fazer pela sua cabeça ou fazendo o que a tua vizinha mandou, que não vai dar certo, o vídeo que você viu no TikTok. Ou o vídeo que você viu no TikTok. Alguns são muito ótimos, muito bons, inclusive. Mas aí você falou um ponto que eu acho que daí a gente vai puxar um fio, né? O perito que faz a análise do BPC, a médica, ele faz também para o auxílio acidente, para o auxílio doença. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que eu posso ter um problema ortopédico e o perito do INSS, ele não precisa ser um ortopedista, né? A legislação não fala. Ele precisa entender qual é a legislação ele vai aplicar. Então, eu estou falando de um benefício para o trabalho, então eu tenho que ser um médico do trabalho. Sim. Isso é uma exigência. Então, não importa se ele é um ginecologista e ele vai atender um dermatologista, não importa. E aí que as pessoas precisam entender. Então, a história da caneta, que hoje eu falo, o cliente já chega e fala, eu já sei, doutora, se cair a caneta eu não pego. Eu falo, tudo bem, não pega. Mas por que você não pega? Qual que é o seu problema, né? Entendeu? Então, assim, a primeira a gente tem que entender qual que é o meu problema. Eu estou indo lá porque eu tenho visão monocular. Então, quais são as suas limitações? Uma coisa que falou muito no curso, e eu voltei e falei para as estagiárias, acreditem, a gente orienta, mas a pessoa, ela vai fazer errado. Eu não posso pentear o cabelo. Não é isso. Vai depender do que a gente está alegando, né? É que muitas vezes, eu falo assim, o segurado, ele vai ali, ele pensa, eu vou me arrumar. Ele não ele tá com uma depressão, ele não se arruma, ele fica jogado dentro de casa, não abre a janela. Mas tem a perícia, ele fala, eu não vou sair assim. Sim. A própria doença dele vai trazer um estigma para isso. Então, ele vai e se arruma. Só que, eu tenho que ir bagunçado? Não, mas o perito vai falar, se você... Né? Eu brinco, eu falo pro meu marido, você daria o benefício para essa pessoa? Assim? Você faria isso? Então, vamos começar a pensar como as pessoas comuns pensam. Bruna, é claro que tem muito erro? É claro, gente. O INSS é o maior réu do Brasil. E aí, a gente superou as telefonias, bancos. O INSS é o maior réu do Brasil. Ou seja, ele está como no judiciário o maior. E não é porque ele faz coisas certas, é porque faz muita coisa errada. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, quando a gente está falando de auxílio doença, auxílio acidente, que é o trabalho. Eu tenho que pensar o que essa minha doença atrapalha no trabalho. É exatamente isso que o perito vai ver? O que acontece, Bruna, é assim, hoje, para todos os benefícios, sejam ele por incapacidade, por aposentadoria por invalidez, ou mesmo para o BPC, o perito, ele tem, eu costumo dizer que ele tem que ter um rol ali, né? Ele tem que ter um norte. Porque ele primeiro, antes de ser perito, ele é médico. Como nós, advogados. Eu uso muito esse exemplo. Quando você está com um problema no coração, você não vai procurar um cardiologista. Você não vai procurar um ortopedista. Você vai procurar um cardiologista. Se você está com um problema de fratura, você não vai procurar um ginecologista. Você vai procurar um ortopedista. Mas ele, antes de ter uma especialidade, ele é médico. Ele, primeiro de tudo, ele precisa ser médico. Então, o médico que está lá no INSS, ele conhece um pouco de tudo. Ele pode não ser especialista naquilo, mas ele conhece um pouco de tudo. É o primeiro ponto. O segundo ponto que é muito importante eu estou indo buscar um benefício por incapacidade laboral, e aí é importante que a gente desmistifique algumas palavras, né? O laboral, gente, é labor, é trabalho, é aquilo que eu faço todo dia. Então, se eu sou dona de casa, estou pagando lá o meu MEI, tranquila, e eu tive um problema, eu posso ter direito à incapacidade? Posso ter direito. Eu preciso ter outros requisitos, que é a carência, que é outra coisa para a dona de casa. Mas ela pode ter um benefício, né? Como eu tenho lá clientes no escritório que tem lá a síndrome de túnel do carpo, porque são costureiras, estão pagando MEI, fizemos o tempo de carência e ela está recebendo um benefício por incapacidade. Ela provou que a função que ela exerce depende da mão dela.
Não adianta você chegar lá e dizer para o médico, eu tô com depressão, e o que você faz no seu dia a dia? Ah, eu sou ajudante. Eu sou auxiliar de estoque. A depressão que você está alegando que você tem, ela atrapalha no teu dia a dia do teu trabalho? Não. Você com depressão não tem o problema de não saber o que é para fazer no trabalho. Você consegue fazer. Não, doutora, olha, eu tô com um problema na coluna porque eu tenho uma hérnia de disco na L5, na L7, porque tá acontecendo assim, assim, e eu fico todo o tempo em pé e eu dependo de ficar ereto porque eu trabalho com o público, porque eu sou balconista, e eu tô com um problema na coluna. O que você tem que chegar lá e falar? Que você tá só com problema na coluna? Não, você tem que chegar lá e falar que você tem um problema na coluna que atrapalha a atividade que você desenvolve no teu trabalho. Não é porque você tem um problema na coluna que você tem direito do auxílio incapacidade, por exemplo. Eu preciso mostrar que aquilo que eu faço para me sustentar está impedido, está incapacitado, está proibido por conta do diagnóstico que eu tenho. O BPC, ele não fala de trabalho. Ele não fala de trabalho, tanto é que ele pode ser pago para a criança. Então, uma criança autista, uma criança com TDAH, uma criança com TOD, uma criança com TAG, que eu falo, né, que todos os transtornos, eles podem dar direito ao BPC. Como que eu justifico que uma pessoa, uma criança que tem 4 anos, ela vai receber o BPC? Não é a mãe dela que está recebendo, que isso fique muito claro. Quem está recebendo é a criança, quem tem o diagnóstico é a criança. A mãe, ela é tutora, ela está ali para receber como responsável. Mas não é a mãe que recebe, é a criança que está recebendo. Como é que eu justifico se eu estou falando de um benefício para trabalho, se aquela criança nunca trabalhou? Então, o que eu preciso mostrar? Que a convivência do dia a dia daquela criança está impactada, está diferente. Então, uma das perguntas que eu sempre faço é: o que você deixa de fazer ou o que a criança deixa de fazer todo dia em função do diagnóstico? O que ela deixou de fazer? Como que a vida dela parou? O diagnóstico dela, ela tem TDAH. Qual é o pior problema do TDAH? Ele não consegue prestar atenção, ter rotina, ele não tem a habilidade do conhecimento, ele vai ter este tipo de dificuldade. Ok, então qual que é a maior dificuldade dessa criança? É em casa assistindo desenho? É na escola. Ela tem dificuldade na escola. Então não adianta eu chegar lá para o perito e dizer assim, meu filho tem TDAH. Ele vai dizer, e 50% da população também. Porque o diagnóstico não dá benefício, diferente da incapacidade. Eu falo uma coisa até para todo mundo, para cliente, para estagiário, eu falo para todo mundo. Nenhuma doença dá nenhum benefício no INSS, dá direito a nenhum benefício. É o que essa doença pode acarretar a depender do pedido. Então, a gente falou do trabalho. Então, se esta minha doença traz impacto para o trabalho, eu posso conseguir o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez. De repente, eu só sei fazer aquilo da vida. Sim. Entendeu? Ou se eu sofro um acidente e fico com uma sequela para o meu trabalho, aí eu posso conseguir os benefícios previdenciários que exigem a contribuição para o INSS, né? A contraprestação. E ali o perito, ele olha exclusivamente... talvez você não possa mais fazer isso, mas pode fazer aquilo. Bom, então, aí ele não te aposenta. Então, ele te reabilita. Então, dentro do olhar, você fala, mas muita gente vai falar que tem isso e aconteceu. Sim, tem muitos casos, né? E a gente está aqui para isso, justamente para tentar trazer a melhor saída. Mas quando eu vou para o benefício assistencial, é exatamente tudo isso que você falou. Ele vai olhar... O mesmo médico que você sentou ali e falou, a mãe foi lá falar da coluna, ele vai olhar próximo, é uma criança com TEA, com TDAH, ou é um adulto com algum problema. Depressão, ou algum problema. Epilepsia, com esquizofrenia, que todos eles dão. Os transtornos mentais, quase todos dão direito. Uma pessoa, como eu falei no curso, com dependência química. Sim, e aí ele vai olhar, então... Não vai olhar para trabalho. Mesmo que seja um adulto. Ele vai olhar para o que eu chamo de barreira social. Ele vai olhar o que atrapalha. É o que atrapalha. Então, a primeira pergunta é: o que a sua vida mudou por conta disso que você está sentindo?
Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava fazendo uma orientação para um cliente. E aí eu falei para ele assim, o que a tua vida mudou? Ele falou tudo, minha vida acabou por conta da depressão. A minha vida acabou. A hora que ele falou isso, eu falei, calma. Vamos entender. Por que você está me dizendo que a sua vida acabou? Ele falou, porque eu não consigo fazer mais nada. Eu só choro, eu só acho que está todo mundo me perseguindo, eu só acho que eu sou um lixo. Com estas palavras, ele me diz. Eu não consigo dormir. Hoje, por exemplo, a senhora me disse que a senhora ia me ligar hoje 8 horas da manhã. Eu falei, sim, falei. E na minha cabeça, eu não tinha imaginado que falar para ele, olha, vamos marcar para a gente conversar 8 horas da manhã, ia causar um gatilho nele. Ele faz 2 dias que ele não dorme. Porque ele está ansioso que eu vou ligar para ele hoje. Então, ele não dormiu a noite anterior e não dormiu essa noite. E ele estava lá com uma olheira enorme. E ele falou para mim, eu não consigo, eu fico ansioso a ponto, eu tenho uma agitação tão grande que eu não consigo dormir. Eu tento, eu deito, eu viro de um lado, eu viro do outro, eu mexo, eu não consigo dormir. Então, você imagina se essa pessoa, o que você faz? Eu trabalho com manutenção elétrica. Falei, entendi. Então, quando você estava trabalhando, você trabalhava com manutenção elétrica. E hoje... Não, doutora, quando eu fico sem dormir, eu não consigo mexer, eu não consigo ligar um fiozinho no outro de tanto que eu tremo. Porque é óbvio, gente, o corpo não está descansado. É músculo. O músculo está cansado. Quando a gente vai para academia, que você vai até a falha, que o personal fica falando, vai até a falha. Aí você levanta, a perna fica assim, né? Treme. E treme por quê? Porque você judiou daquele músculo. Nós somos um conjunto de músculos. Se eu não durmo, o músculo não repousou, como é que eu vou ter? Não vou ter concentração. Eu não vou conseguir ligar um fiozinho no outro. Eu não vou conseguir pegar a pinça para poder fazer o trabalho que eu precisava. Isso é óbvio que acontece. Então, qual que é o problema dele? Que ele começa a trabalhar na função que ele exerce, 3 dias depois a pessoa diz para ele que não é para ele mais. Então, ele tem trabalho, é um adulto, 28 anos, mas ele não consegue desenvolver. Quanto tempo que ele está fora do mercado de trabalho? 4 anos. Ele está pagando? Não. O que a gente tem de possibilidade? Menino sozinho, 28 anos, não tem a mãe, não tem o pai, né? Os irmãos, cada um para si e Deus para todo mundo. Minto. O pai está preso e a mãe falecida. Então, ele não tem... E é com as palavras dele, né? Não estou identificando, mas a hora que ele ouvir, ele vai saber que é dele que eu estou falando. Não tenho a mãe, meu pai está preso. Os meus irmãos não se preocupam. Como é que você vive? Eu vivo, com as palavras dele, graças a Deus do Bolsa Família. E aí essa pessoa, ela vai continuar nesse problema? Não, ele tem um benefício que pode alcançá-lo, que é o BPC. Mas eu vou entender que o labor dele, que a função dele de manutenção elétrica ficou piorada? Não adianta para o perito dizer isso. O perito não vai nem querer ouvir. Ai, mas quando eu trabalhava? Ai, mas quando a minha vida? Quando? Você não está ali para o quando. Não é o que passou, é daqui para frente. Então, hoje eu não consigo fazer e isso atrapalha a minha vida. Eu não durmo, eu não tenho concentração, eu não tenho família, eu não tenho quem me acode, eu não tenho rede de apoio. Eu sou o tempo todo chacoteado pela vizinhança, pela igreja, porque as pessoas acham isso aí frescura. Né? Ele me disse hoje uma palavra que ele disse assim, doutora, várias vezes, a minha vizinha aqui, ela vem me chamar para ir na igreja porque ela fala que eu estou possuído. E eu fiquei pensando, ela fala isso para você? Ele falou, dia sim, dia não, ela está aqui na minha porta. Porque ela fala, olha, você precisa passar por uma, sei lá que nome que ele me falou, que eu não lembro. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Falei, possuído porque ela está achando que... Então, você imagina que esse é um estigma que ele tem. Um menino de 28 anos, porque eu tenho idade, né? Então, eu posso falar, gente, que é um menino. É um menino de 28 anos que está sozinho no mundo. Então, a assistência social precisa vir para amparar essa pessoa. Então, não é o que ele deixou de fazer, é o que ele não pode fazer mais em função do diagnóstico. Então, ele não consegue mais trabalhar em função do diagnóstico. Daí para o suicídio, ó... E aí é que eu ia falar. Um pulo. Bom, e por que muito nega, né, no INSS benefício assistencial? Ah, mas por que nega? A gente está aí falando, ó, realmente... Teria direito, eu daria, esse eu daria, aquele eu daria. Mas por que muito se nega? E aí, falando numa parte do benefício assistencial, que é o que você falou lá, poucas pessoas falam sobre isso, nega porque o INSS faz parte da administração pública e a administração pública precisa fazer
tudo com base legal. Exatamente o que diz o texto legal. Não há margem para interpretação no caso do INSS, Sim. no caso da administração pública. Ela é restritivo. E a lei diz que, no caso dos domínios, a gente vai falar sobre isso, porque eu achei muito, muito interessante. Se tiver um leve lá, um fator leve, o servidor do INSS, o médico até acha que essa pessoa é deficiente, mas ele acha que ela é leve, ela enquadra ela na leve. Quando chegar o benefício, porque primeiro as pessoas têm que entender, a perícia médica federal não é do INSS, não está mais vinculada no INSS. O INSS nega porque rouba por causa do governo. Esqueçam o governo. Acabei de falar que uma coisa, para o BPC, por exemplo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É o perito federal. E, inclusive, ele tem fé pública, o que ele diz tá dito, tá feito, só posso reverter por um outro perito federal. É por isso que a gente judicializa o processo. Não é porque a gente leva para a justiça porque é advogado. Não, é porque precisa. Eu não tenho mais como debater a partir do momento que o perito federal deu a palavra dele. Exatamente. Se ele diz que é incapaz, se ele diz que não é deficiente, o INSS só vai subordinar a um outro perito federal, que é os peritos judiciais. Isso. Então, é por isso que a gente vai para a justiça. E é ali que a gente reverte, porque lá tem outro critério. O juiz não está tão restrito à lei como ele tem a interpretação, ele tem a análise, as perícias são diferentes, são direcionadas. Então, mas antes de tudo isso, a gente vai falar lá dos domínios, né, dos fatores. E aí eu falo para o cliente, você tem 5 minutos numa perícia, muitas vezes, porque a gente não sabe se o profissional é aquele profissional que vai ouvir. Diferente, consulta não é perícia. Entenda, porque às vezes o cliente vai preparado para uma consulta. E aí ele pensa que o médico vai querer ouvir, Não, o médico não vai querer. Ali é uma perícia. A consulta é outra coisa. E ele está subordinado, no caso dos benefícios por incapacidade, ao manual de perícias, e ele tem as portarias para falar do BPC. E aí a gente vai falar. Nos seus 5 minutos que você tem, você precisa mostrar para ele quais são os fatores da sua vida que são impactados com a sua patologia. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Que eu amei isso no curso. Já valeu o curso ali, né? Que bom, fico feliz. Vamos ter outros. Na verdade, Bruna, assim, o BPC, especificamente falando do BPC, o BPC ele tem toda uma regra para a análise da perícia social. Primeiro que, para o BPC, diferente de outros benefícios, obrigatoriamente são 2 perícias, né? Ele precisa ter uma perícia médica e ter a aprovação do diagnóstico na perícia médica, e ele tem que ter uma perícia social. Como a gente falou, é um benefício assistencial. Então, eu preciso comprovar diagnóstico e vulnerabilidade. É requisito. Não tem, como acontece, por exemplo, na pensão por morte. Eu tenho qualidade de segurado, eu recebo. Eu tenho que ter um morto, né, que deixou a pensão e que estava pagando o INSS. Mas ele morreu, mas ele não estava pagando o INSS. Não tem um requisito. Então, não adiantou nada a morte. Mas ele está pagando o INSS, mas ele não morreu ainda. Também não tem um requisito, porque ele está lá já num cuidado paliativo. Morreu? Não. Então, não tem um requisito. Para o BPC é a mesma coisa. Eu preciso ter incapacidade, eu preciso ter vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela é muito objetiva para o administrativo, para o INSS, porque é CadÚnico. Então, eu vou analisar a renda que estiver descrita no CadÚnico. O CadÚnico é um instrumento legal analisado pelo INSS para saber qual é o grau de vulnerabilidade daquela pessoa. Isso é o que é real, muitas vezes? Não, a gente sabe que tem muita gente que está lá recebendo Bolsa Família. Isso a gente escuta nas grandes cidades, isso acontece muito. E nas pequenas cidades também. Que quem está muitas vezes recebendo não tem direito. Mas, por exemplo, se você tiver cadastrado no Luz para Todos, que a luz da sua casa ela for mais baixa, você já tem um critério de vulnerabilidade. Você pode não ter o critério de vulnerabilidade para receber o auxílio do Bolsa Família, mas você está numa situação de vulnerabilidade. E esta responsabilidade é da prefeitura, não é do governo federal.
É a prefeitura que precisa analisar como é que está aquela cidade. Por quê? Porque numa análise social vão ser analisados o bairro onde aquela pessoa vive, qual é a infraestrutura que aquele bairro tem, se ela tem possibilidade de ir no postinho de saúde ou não, se ela sofre preconceito porque ela está vivendo naquele bairro ou não, se ela tem algum requisito naquela situação, por exemplo, né? Tráfego, córrego, a ladeira, como é que ela faz para chegar num trabalho que ela tiver? Então, você imagina que uma pessoa que tem uma paralisia cerebral, por exemplo, como é que ela vai chegar num ponto de ônibus? Qual é a dificuldade que ela tem de mobilidade? Isso é muito contado no BPC. Qual é a dificuldade que ela tem, por exemplo, de chegar até o posto de saúde? Ela tem ou não essa possibilidade? Uma coisa que eu falo, todas as vezes que eu dou o curso, eu falo, gente, é importante perguntar para o cliente se na porta da casa dele passa caminhão de lixo. Ai, mas isso é básico que o caminhão de lixo passa na porta da pessoa. Mas é um critério analisado. Passa caminhão de... Porque eu preciso ver... não é a questão do caminhão de lixo, mas é a questão da sanidade ali que a gente tem, né? Então, como que eu tenho aquela situação de saneamento básico? Então, o caminhão de lixo é o que vai aferir para o CadÚnico, por exemplo, se você tem saneamento básico na sua rua ou não. Se você tem esgoto na sua rua ligado ou não. Vai lá na sua conta de água e olha se o mesmo tanto que você paga de água, você também está pagando de esgoto. São coisas que o advogado precisa saber olhar. Quando você pede um comprovante de conta de água, por exemplo, para o cliente, não é para saber quanto que ele está pagando de água, mas eu quero saber se tem esgoto ali na casa dele. Numa eventual medida judicial, eu preciso fazer assistente social constar que não tem esgoto ali, porque é saneamento. Se o Uber não chega na casa dele, se o correio não entrega na casa dele, ele não tem mobilidade, ele não tem comunicação. Por isso que eu vivo falando que BPC não é para amador. Porque não é você chegar lá e contar a sua história bonita para assistente social. E detalhe, assistente social é tudo boazinha. E eu não tenho nada contra, viu, gente? Muito pelo contrário, porque eu adoro todas. Mas elas querem tirar a informação de você. Ela precisa saber se aquilo é verdade ou não. Então, o primeiro critério é a assistência social do CRAS. Então, você vai lá no CRAS para saber. E por que é a prefeitura? Porque é a prefeitura que tem que dar conta do teu bairro. A prefeitura que tem que saber se a sua rua é asfaltada ou não, se o caminhão de lixo passa ou não, se chega correio na sua rua ou não. É a prefeitura. Não tem nada a ver com o governo federal, não tem nada a ver com o governo do estado. Então, o CadÚnico é um documento federal feito pelas prefeituras. Então, eu preciso saber como é que está o bairro daquela pessoa. A outra questão é, eu tenho preconceito por conta do meu diagnóstico? Quantas vezes você já não viu uma criança que tem transtorno do espectro autista? Ela não entende. Não é que ela não quer. Não é birra, não é manha. Ela muitas vezes não entende o mundo como a gente entende. Então, ela não consegue, por exemplo, subir numa escada rolante. E aí você vê uma criança num shopping gritando na escada rolante e muita gente fala assim, ai, várias vezes. Se fosse meu filho, eu já dava uns tapas, resolvia. E não sabe o que aquela mãe está passando com aquela criança. Então, aquela criança, aquela birra que muita gente, 90% da população fala que é birra, não é. É um transtorno, ela precisa... E ela sofre com aquilo. Ela sofre, a mãe sofre, os irmãos sofrem, o pai sofre. Se eu tenho 3 irmãos e aquela criança tem um espectro autista, os outros 2 vão ser sempre colocados de lado. Eu não tenho licença aqui para falar do caso do Marcos Mion, mas é um caso público, então a gente pode falar. Quantas vezes a gente ouviu falar que o Romeu Mion não vai nas viagens junto com eles? Porque os outros 2 filhos têm uma condição de viagem e o Romeu tem outra. O Romeu é nível 3 de suporte. Ele é uma criança autista, ele não é diferente do Hugo, que eu acabei de resolver o BPC dele segunda-feira. Ele é uma criança com espectro autista. Não importa a idade que ele tenha. Mas ele funciona diferente. Ah, mas o filho do Marcos Mion tem um monte de terapia. Ok. Condição de vida diferente. O Marcos Mion não está no CadÚnico. Ele não vai receber BPC, né? Você, mãe, que precisa do BPC, o primeiro lugar que você precisa ir é o CadÚnico. Você precisa mostrar para a cidade onde você mora que você tem um diagnóstico, uma deficiência. Deficiência
mental, no caso do transtorno, mas você tem uma deficiência econômica, porque o gasto que você tem é muito maior do que todas as outras mães. O seu filho não come de tudo. O seu filho não pode ir em qualquer lugar. O seu filho tem que ter um horário diferente na escola. Ele precisa ter um acompanhamento. Ele precisa ter uma TO que vai fazer no contraturno com ele a questão de vida, de todo dia, de amarrar o tênis. E esses relatórios são importantes para o benefício. Na perícia do INSS. Tudo é importante. Então, o que eu preciso entender é qual é o benefício que eu estou buscando. Eu estou buscando um benefício assistencial. Então, eu vou passar pela perícia assistencial. E eu vou ter que comprovar tudo isso que eu vivo no dia a dia também para o perito médico. Agora, vai chegar lá, o perito médico é ortopedista, ele entende alguma coisa de autismo? Muitas vezes não, mas ele entende de funcionamento mental, porque ele foi obrigado a estudar isso na faculdade. Ele tem 1 ano de faculdade de medicina para estudar a mente, para estudar como é que funciona. Então, ele precisa entender. Eu hoje sou previdenciarista, mas eu já fui consumerista e eu já fui criminal. Eu só não trabalhei com trabalhista, mas o resto eu já fiz de tudo. E aí, se você não conhece, por exemplo, alguém vem me perguntar, professora, por que prendeu? Eu sei qual é o rito de um inquérito. Eu não atuo mais, mas eu conheço. Eu sei como é que tem que funcionar um Código de Defesa do Consumidor, mas eu não atuo mais. Eu não sou mais advogada, nem menos advogada. A minha OAB não tem nenhum númerozinho a mais ali por conta das especialidades que eu tenho. Mas eu tenho que dar essa especialidade para o meu cliente. É o meu cliente que está vindo me buscar. É o meu colega que está vindo tirar uma dúvida comigo, como eu tenho todos os dias. Eu tenho um grupo de previdenciarista que me liga para perguntar como é que tem que fazer. E eu não disse aqui desde o início que eu não tenho nenhum problema em ensinar. O meu negócio é ensinar. Eu gosto de ensinar. Se eu ensinar, como você disse, né? Eu já valeu o curso. Eu falei, poxa vida, uma frase já valeu o curso. Por quê? Porque você entendeu que o caminho tem que ser outro. Para o meu cliente, é a mesma coisa, Bruna. Eu preciso mostrar para ele que quando ele está buscando um benefício assistencial, ele precisa contar da vida dele, do preconceito, daquele dia na escada rolante no shopping, de uma criança, por exemplo, que precisa atravessar a rua porque tem medo de cachorro. Eu tenho uma criança que tem medo de borboleta. Eu vi um vídeo bem forte, a mulher falando, nenhuma empresa vai aceitar uma mãe que tem que levar o filho para fazer terapia, nenhuma empresa vai, olha, agora eu tenho que faltar porque hoje meu filho está no hiperfoco. Então, nenhuma empresa. Então, você precisa mostrar. E não dá para mostrar muitas vezes no INSS. Em 5 minutos na perícia, não muito dá. menos. E aí, como é que a gente faz? Aí, negou o benefício, a gente vai para a justiça, né? Então, continuem lutando pelos direitos seus, dos seus filhos. E aí, qual é a diferença principal que você vê numa perícia feita no INSS e uma perícia feita no judiciário? A primeira coisa é que o advogado consegue fazer a quesitação para o perito. É a primeira coisa. Então, para quem não sabe o que é quesitação, são as perguntas. A gente direciona aquele médico e ele é obrigado a responder. Eu vou perguntar sim. Caso este problema seja identificado, tem. Qual que é a barreira que ele tem? Ele consegue aprender? O perito tem que dizer. E como é que ele vai dizer isso? Sem perguntar. Ele não tem como não perguntar. O perito, ele não vai te perguntar nada em função do seu diagnóstico, né? Mesmo quando você vai no administrativo, no INSS, ele não vai te perguntar nada. Ele não sabe que a sua dor na coluna ou que o seu lúpus, por exemplo, né? Ou que a sua fibromialgia estraga a sua vida. Ele não sabe isso. Ele quer entender, não é o nome do diagnóstico. O nome do diagnóstico pouco importa. Eu tô lá com uma visão monocular. Aí é a pegadinha da caneta. Aí eu jogo a caneta e o monocular vai e acompanha a caneta com os olhos. Ele vai falar, opa, tem a deficiência. Ele reconhece a deficiência, mas ele diz que a deficiência não é limitante. Ela não limita a vida dele. Que é quando a gente vai ter lá um domínio leve. Porque ele vai dizer, eu reconheço, a deficiência existe. Porque ele não pode negar, se tá lá, tem documento médico, ele não pode negar. Ele não pode dizer, não, então, é monocular, mas eu não vi. O olho é perfeito, olha, não tem problema. Ele não pode, né? Não é doido de fazer um negócio desse com umas advogadas briguentas que nem somos nós. Ele não é meio maluco de dizer uma coisa dessa, não. Então, ele reconhece o diagnóstico, mas ele diz que o diagnóstico não atrapalha a vida da pessoa.
É aí que está o problema. Então, quando eu vou para o judicial, eu preciso mostrar que aquele médico que está lá, ele precisa dizer para mim, atrapalha a vida da pessoa, sim. Então, a primeira diferença é a quesitação. A gente vai para o judicial com quesitação. Eu vou direcionar o médico do jeito que eu quero. E a outra diferença que existe no judicial é que quando o médico judicial, né? Quando a perícia judicial, ela devolve o documento médico, ela devolve o laudo, eu, enquanto advogada, preciso me manifestar daquele laudo. Então, eu vou contrapor tudo que aquele médico falou, acreditando na versão do meu cliente. Então, o médico vai chegar lá e falar assim, olha, mas não atrapalha. Peraí, não atrapalha em que ponto? Justifique. Por que você A criança aprende. Eu tô aqui, ó, excelência, eu tenho aqui o boletim da criança. O médico disse que ela aprende normalmente, o boletim da criança tá aqui, ó. Eu tenho uma média da sala, porque aí você vai atrás de provas. Eu tenho uma média da sala que todo mundo tem uma nota 7 e essa criança tem uma média 4. Como é que o perito diz que ela aprende? Base no que ele tá dizendo que ela aprende? Então, ele precisa me justificar. Essa é a diferença no judicial. Então, a gente tem mais possibilidade de truncar as coisas. No administrativo, eu não consigo fazer o perito perguntar o que eu quero. Ele vai perguntar o que está na portaria. O manual é a portaria 2 do INSS para o BPC. Portaria 2 de 2015. Então, ele tem ali todas as perguntas. Tudo que ele quer saber, domínio de mobilidade, domínio mental, domínio visual, sensorial, os domínios cardiovasculares, de respiração, tá tudo ali. Funções endócrinas estão todas ali. Ele tem todas as perguntinhas que ele tem que fazer. Agora, ele começa a fazer uma perícia. Chega lá e a pessoa pergunta, mãe, o que seu filho tem? Ah, o meu filho tem autismo. Entendi. E me conta como é o dia a dia dele. A mãe vira e fala pro médico assim, é normal, o autismo dele é leve. Acabou a perícia, o médico, ele pode fazer mais 5, 6 perguntas pro forma. Ele vai fazer porque ele tem que gastar os 5 minutos dele ali. Mas ele já deu o diagnóstico. A mãe já falou. Como eu tive casos no escritório, né, eu não lembro se eu contei esse no curso, mas um adolescente de 16 anos, deficiência intelectual, F70. 16 anos, a perícia é diferente, porque eu tenho perícia para menor de 16 e para maior de 16. Então, a mãe acompanha, porque tem que acompanhar. Não pode, pelo amor de Deus, não me deixe seu filho sozinho com o médico na sala de meu pode. Não pode porque a lei não deixa. Então, eu já explico, não pode entrar. Mãe pode entrar sim, fica quieto que a lei está dizendo. E eu instruo a minha cliente para isso. Adolescente, deficiência intelectual. A mãe diz o seguinte, com quem mora? Moro eu, a irmã dele e ele. Aí o moleque. E a Lígia? Na assistência social. Perdeu o benefício na assistência social. Porque as duas são importantes, né? Quem é a Lígia? Assistente social perguntou para a mãe. Quem é a Lígia? A mãe. É a irmã dele. Mas ela não mora com a gente. Ela já é de um outro relacionamento que eu tenho. Ela não mora. Ué, mas ela tá todo dia lá. Ela almoça, janta todo dia lá em casa. Como é que ela não mora lá? Acabou a perícia. Porque a assistente social entendeu fraude no CadÚnico. Eu tenho uma terceira pessoa na casa, um terceiro filho na casa que não tá. Que é uma pessoa que trabalha, que é registrada e que não está na renda. Acabou. Esse menino tinha sido instruído? Não. A mãe foi para a perícia sozinha. Achou que a assistência social, ele já recebia o benefício. Ele foi para uma perícia de reavaliação. Está lá o benefício na minha mesa para judicializar. Porque a renda está alta, porque não tem como você dizer que a Lígia não existe. A renda aumentou, eu preciso judicializar. Por quê? Porque essa pessoa não sabia o que era importante ou deixava de ser. Então, tudo que a gente fala numa perícia é importante. Mas eu falo que mais importante é o que não fala na perícia. O que não pode falar? Você precisa evidenciar algumas coisas, mas você tem coisas que você não pode falar de jeito nenhum. Na perícia judicial, não. Você vai falar tudo, porque o médico está direcionado, porque a quesitação pelo advogado é feita antes. Daí, a importância de você ter um advogado especialista no benefício. Você vai pegar não tenho nada, muito pelo contrário, porque eu também faço defensoria pública, mas a pessoa que está lá na defensoria pública, o advogado que está lá é um advogado que está lá recebendo um caso de defensoria, ele não tem essa especialidade. Ele está atendendo, às vezes, 80 casos no escritório dele.
Como a menina do CRAS, né? Como a menina do CRAS. A menina do CRAS que não vai conseguir te dar benefício. Esse mês passado, a gente aposentou uma pessoa que ele foi fazer atualizar o CAD único da mulher e ele estava para completar, ele tinha acabado de completar 65 anos de idade. Aí ela falou, o senhor não pode pedir já seu benefício assistencial. Eu falei, não, mas eu já tinha visto com uma advogada para eu me aposentar com 65 anos. Ele não tinha o tempo ainda, mas porque precisava comprovar alguns período de serviço militar. Ele falou, eu volto com 65 anos. Ele voltou todo sem graça, falou, doutora, foi a moça que fez o LOAS. Aí eu falei assim, tudo bem, se você quiser continuar com o LOAS, você tem direito a se aposentar. Mas se você quiser continuar com o LOAS, claro que não. O LOAS vem negado pela renda que a menina do CRAS colocou lá, que até a renda elas colocam de acordo com a vontade delas. E aí a gente conseguiu a aposentadoria. Aí eu falei, você acha que ela tem especialização para isso? E recentemente eu tô com uma cliente que a gente tá com exigência para ela atualizar o CAD único. E ela tem, o CAD único dela é unipessoal. E por regra do Bolsa Família, precisa-se de uma assistente social na casa. Ela tem que ir lá confirmar. E passa-se o tempo, e a assistente não vai. A cliente vai no CRAS e o CRAS fala para ela, quando tiver, vai. Quando tiver, vai esperando lá. Eu fui, né? Eu falei, bom, tudo bem. Eu não vim aqui pedir nenhum privilégio para minha cliente, mas então você vai me dar uma declaração que ela esteve tal dia aqui e que você está encaminhando ela para assistente social. Eu não vou fazer isso, doutora. Eu falei, alguém vai ter que fazer. Alguém vai ter que fazer. As leoas. Eu falei, alguém vai ter que fazer. Ele falou, imagine se todo advogado... Eu falei, eu não quero saber se todo advogado vai vir aqui. Minha mãe falou a vida inteira que eu não era todo mundo. E agora eu não sou mesmo. Aí ele falou assim, bom, eu vou fazer essa declaração, mas não serve de nada. Eu falei, quem sabe se serve ou não sou eu. Você faça. Aí ele falou assim, doutora, você orientou a cliente que aqui no CRAS a gente faz o benefício assistencial, que ela não precisa de advogado? Eu falei, o que eu orientei a minha cliente é problema meu e dela. Mas se você quiser falar, ela está aqui do lado, fala você. Aí ele falou assim, olha, a senhora sabe, né, que a gente faz o pedido. Quando ele entregou a cartinha para mim, eu falei, ela já teve 3 benefícios assistencial negados. Você acha mesmo que o que você vai falar vai mudar alguma coisa? E muitas vezes o que acontece é assim, a pessoa não tem esse conhecimento. E às vezes é maldade, mas eu não acredito, né? Porque eu ainda acredito no coração do ser humano, então eu não acredito que seja também. Maldade. Eu também acredito. Mas eu acho que às vezes é querer ajudar demais e ajuda de menos, né? O que é demais passa, né? Tudo que é demais passa. E aí atrapalha. O que é importante a gente entender aqui, que eu acho que é muito importante a gente falar primeira coisa, entenda o que você tem. Qual é o diagnóstico que você tem? O diagnóstico que eu tenho é X. Então, vamos entender se esse diagnóstico pode te dar benefício. Eu tenho clientes que recebem hoje o BPC com lúpus. Eu tenho cliente com fibromialgia recebendo. Eu tenho cliente com baixa visão. Não é visão monocular. Ele tem baixa visão. A gente conseguiu. Eu tenho cliente com dependência química recebendo. Eu tenho cliente com um transtorno de depressão, ansiedade. Esses são os que mais tem, né? Depressão, ansiedade, epilepsia e todos os outros. Eu tenho clientes recebendo. Crianças com TDAH, crianças com TOD, a gente tem recebendo, graças a Deus. Mas o que acontece? Doutora, mas você se especializou, né, de médico, advogado e louco, todo mundo tem um pouco? Não, eu não me especializei e não quero tirar o caminho do advogado, mas eu me especializei no que o médico pode perguntar. Então, eu sei a portaria número 2, de trás para frente, de frente para trás, de um lado para o outro, daqui para lá. O que você me perguntar, todos os domínios. A gente tem 9 domínios assistenciais, 8 domínios médicos. Eu sei todos. Porque eu sei exatamente o que eu vou fazer com o meu cliente para ele poder explorar. Seja na via administrativa, seja na via judicial. Se eu estou falando de um transtorno mental, eu não vou dizer para o meu cliente entrar na sala saltitando. Eu não vou dizer para o meu cliente que quando a caneta cair, ele tem que pegar. Agora, se eu estou falando de um transtorno, de uma dor intensa, que é o caso do lúpus, por exemplo, que é uma dor invisível, que é o que as minhas clientes dizem, não dá para quantificar, ele não consegue ver que eu estou sentindo dor, eu preciso fazer ela mostrar que ela está sentindo dor. Aí ela vai chegar toda pimpona de sandália havaiana na perícia, que se ela está com dor, ela precisa ir com um calçado confortável, ela precisa ir com uma roupa confortável, ela tem dor. Eu não vou chegar lá toda arrumadinha
toda direitinha. Mesmo porque quando você fica o dia inteiro de chinela havaiana, você não sente dor? Dor. Então, pronto. É exatamente isso. A gente direciona a pessoa. O que ela O tem que que ela mostrar. precisa que mostrar para aquele profissional, porque ele vai avaliar, entendeu? Então assim, roupa rasgada, furada, pentei o cabelo, não tira. Eu tinha uma cliente que ela falou, doutora, agora eu posso pintar meu cabelo? Eu falei, mas você já podia. Ela usava bolsa de colonoscopia. Aí eu falei, ela ficou o tempo todo sem pintar o cabelo. Eu falei, não, meu bem, você podia ter pintado o cabelo. Vou fazer uma perícia de BPC para depressão. Eu chego lá de unha de gel, de sobrancelha, né? De cílios, não combina. Porque a pessoa que está depressiva, ela não tem esse ânimo de cuidado. Então, não é que ela tem que ir lá desleixada, é que ela não tem o ânimo de cuidado. Vou fazer a perícia de lúpus, BPC para lúpus. Eu preciso ir lá sem pintar o cabelo? Eu preciso ir lá sem a minha unha de gel? Não, o meu diagnóstico é outro. E eu falo que o perito médico é experiente, ele faz aquilo todo dia, né? Igual o golpista, ele aplica golpe muito fácil porque ele faz aquilo todo dia. Doutora, veio um relatório lá de uma perícia negada, bengala. Eu falei, mas o cliente não usa bengala. Perguntei pra ele, eu fui de bengala. Aí eu falei, mas você usa bengala? Ele falou, não, mas eu fui pra impressionar o perito. E aí ele não conseguiu. Falei, lógico que o perito sabe que você não sabe usar uma bengala, porque você tá usando pela primeira vez. Aí eu falei, mas da onde da internet, muitas vezes, né? E de bengala, né? Eu tive um caso essa semana, Bruna, que eu acho que casos são bem engraçados da gente contar. Eu tive uma perícia judicial, inclusive, de uma cliente, por causa da renda do Bolsa Família, a gente judicializou. Ela é unipessoal, toda aquela história, e a gente judicializou o benefício dela. E a assistente social foi e tudo, a perícia social dela veio, assim, eu falo que veio a melhor perícia que eu já vi na minha vida. Foi ótima a perícia social dela. E ela me mandou uma declaração da mãe dela, assinada, que a mãe dela ia lá na casa dela ajudar ela, e ela me mandou uma declaração de como era a vida diária dela. Aí eu olhei aquilo, e eu fiz assim, mas por que ela está me mandando essas declarações? Eu não pedi nada. Estava dando aula, no outro dia, fui falar com ela. Fulana, você mandou uma declaração ontem à noite para mim e tal? Não, doutora, é porque eu achei que era bom a senhora saber para a senhora poder juntar no processo. Eu falei, criatura, eu estou dizendo que você tem depressão e esquizofrenia, que você depende de outras pessoas e que você não tem ajuda de ninguém. Eu vou juntar uma declaração no processo que a sua mãe vai lá para cozinhar para você? Que a sua mãe vai lá para te ajudar? Eu estou dizendo que você tem rede de apoio. Ai, doutor, é verdade, né? Ai, mas é que eu pensei em ajudar. Nesta situação, você imagina quantos outros benefícios não foram negados, não porque a pessoa não tem direito, mas porque ela não soube contextualizar para o perito, para assistente social. Porque como ela não tem conhecimento, ela acha que usar a bengala pela primeira vez, o médico não vai perceber que ela está usando. Falar que a mãe vai lá todo dia para ajudar, não tem problema, porque eu estou demonstrando que eu tenho necessidade de alguém me ajudar. Mas o benefício não pode ter rede de apoio. Então, eu preciso conhecer. Por isso que eu digo que eu conheço. Portaria número 2, de frente para trás, de trás para frente. E só para a gente caminhar no final, porque senão a gente fica 2 horas aqui falando. Outra questão que a gente tem muito importante também, eu acho que no caso de judicialização, além do juiz, do advogado poder entrar, né? Eu falo assim, na perícia do INSS, você tá sozinha. Na perícia da justiça, nós estamos juntos. A gente tá lá para te ajudar através da aquisitação. O juiz também vai perguntar, eu posso me manifestar. E eu também consigo direcionar o especialista, na grande maioria dos casos. Se você tem um problema ortopédico, você não vai passar pelo oftalmologista. E aí eu acho que aquele profissional, ele consegue trazer um olhar mais crítico. Mais o olhar, da mesma maneira que você tem o olhar para o previdenciário hoje e não tem para o trabalhista, por exemplo. Pode advogar como trabalhista? Sim. Claro. Pode pegar um caso? Pode, mas não tem aquele olhar da vivência, do que aquilo reflete. Então, eu acho que quando a gente vai para o judiciário, a gente consegue também não só estar junto com o cliente ali na perícia, mas a gente também consegue direcionar o médico e isso faz toda a diferença. Porque você consegue ter uma perícia positiva, né? No judicial, é muito importante que as perícias, elas venham, por exemplo, na perícia social, que ela venha como hipossuficiência, ou seja,
quando a gente bater o olho no relatório, eu preciso ver lá, hipossuficiência, porque é sinal que a assistência social entendeu que aquela pessoa está numa situação de baixíssima renda. E na perícia médica, ele precisa estar lá como deficiência comprovada. Porque se ele vem lá como não deficiente ou como não hipossuficiente, a perícia já tem 50% de negativa. A perícia judicial, mesmo para os advogados, eu sempre falo, um bom processo administrativo solidifica o teu judicial. Então, não acredita naquela máxima que muita gente fala, não tem problema que o INSS nega, que depois a gente judicializa. Se você não tem estofo no administrativo, você vai ter problema no judiciário. Porque você não fez o caminho para o administrativo. E qual que é o caminho do administrativo? Por exemplo, é você ter a renda comprovada numa situação de análise social. E você ter a deficiência reconhecida. Ele pode não ter te dado benefício. Ele pode ter colocado lá sim como deficiência e ter colocado leve em funções do corpo, que essas funções do corpo não atrapalham a sua vida. Mas ele reconheceu a deficiência. E existe uma teoria, que é a teoria dos motivos determinantes, no caso dos atos administrativos, que é uma autarquia, que se foi reconhecido lá no administrativo, o médico federal, porque é um médico federal, lá do administrativo, reconheceu o diagnóstico e a deficiência, outro perito pode ser da China. Não pode dizer que não tem. O contrário é verdadeiro. Mas você tem uma deficiência no administrativo, vem um outro médico e fala assim, não tem não. Você está estudando por uma Bíblia diferente? Qual é a Bíblia que... Tá errado. Seu manual tá errado. Porque então eu vou contrapor ou eu vou pedir para mudar aquele perito médico federal. Porque eu já tenho uma resposta aqui dizendo que ele é deficiente. Quem é que faz isso? O advogado que tem conhecimento. Porque se eu chegar para 50 advogados, 49 vão dizer que não trabalham ou que atuam um pouco parcialmente no INSS ou com direito previdenciário, não vai ter conhecimento da teoria dos motivos determinantes, porque não é a vivência dele todo dia. Então, eu preciso ter estofo administrativo para ter sucesso no judiciário. Porque se eu vou para... judicializa. Não, deu errado, a gente judicializa. Você vai tomar pau de novo no judiciário. E aí, pior, né? Porque você faz com que aquela situação daquele teu cliente vire coisa julgada, e se virar coisa julgada, é só depois de 5 anos para você entrar com aquele mesmo processo de novo. Precisa ter cuidado. É o amor da vida de alguém, como eu escutei, como eu ouvi essa frase de uma amiga minha, enfermeira maravilhosa, e que ela disse assim, a enfermagem tem um lema de dizer que cuida do amor da vida do outro. E o previdenciário também. Eu cuido da vida, da saúde e do financeiro da vida de alguém. Receber o benefício de um salário mínimo para muitas famílias é a salvação da poita, como diz a minha madrinha. É o que vai acontecer na vida daquela pessoa. Tirar a possibilidade daquela família de receber é destruir um direito. E destruir o direito, comigo não vão não. Eu vou brigar. Ai, meu Deus, eu acho que foi uma aula de tudo. Não dá pra gente falar em 1 hora tudo que a gente tem para ensinar sobre perícia. Eu acho que vai ter que voltar. Vai ter que fazer parte 2, porque realmente foi muito... Vou fazer que nem quando você me convidou. É com você, então eu topo. Então vamos fazer uma temporada, né, de perícia médica. Não dá. Mas acho que a gente trouxe bastante esclarecimento para muitas coisas. No final do podcast, eu sempre costumo fazer um e-book para dar um resumo aqui, só para as pessoas vão lá, baixam e tá todo explicadinho. Então, não é só não pegar caneta, só não ir de salto, vai ter que analisar o que você está pedindo, como pedir, conhecer a lei é muito importante. Então, é claro que o advogado acaba sendo indispensável nessa administração aí. E acima de tudo, e ainda que você não procurou o advogado e recebeu um não do INSS, saiba que tem outras possibilidades. Nós deixamos bem claro aqui. Muito, muito obrigado, Rita. Obrigada por ter aceitado esse convite. Foi, assim, uma honra ter te conhecido. Acho que já foi um dos presentes aí de 2026. Muito, muito obrigada mesmo. E eu queria agradecer mais uma vez e até a próxima. Até.